Isaías capítulo 6, versículos 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós estamos caminhando para o encerramento dos 5 solas. Já falamos sobre sola Escritura, sola Gracia, sola Fide, solus Christus. E desde domingo passado estamos encerrando a nossa pregação sobre soli Deo Gloria. São 5 frases latinas, 5 termos latinos, que significam somente a Escritura, porque a Igreja Católica ela não aceita só a Escritura, ela aceita a Escritura e mais a tradição. A tradição é tudo que os papas escreveram e adicionaram como autoridade da Igreja, além da Bíblia. Então, se você perguntar a um sacerdote católico hoje se eles creem somente na Escritura, sola Escritura, ele fica meio chateado com você. Ele diz que não. A Bíblia não é somente ela que tem autoridade, a tradição católica também. Então Lutero combateu a isto, rebateu a esta divisão de autoridade, e ele atribuiu somente à Escritura a autoridade. A segunda que nós falamos sobre sola gratia, ou seja, o termo latino significa somente pela graça. A nossa salvação ela se dá apenas pela graça, não há mérito. Está entendendo? A Igreja Católica diz que você recebe a graça de Deus, mas tem que ter mérito da sua parte. Então, Lutero também foi contra isto. E depois falamos sobre sola fide, ou somente pela fé. A fé é o único meio pelo qual Deus estabeleceu que você recebe a sua salvação. Veja, você não é salvo por causa da fé. Você é salvo por meio da fé. Diferente. Você é salvo por causa da graça de Deus, sem mérito. Mas é por meio da fé, porque se você não crê, você não pode ser salvo. A graça de Deus não alcança o incrédulo. Sabe, óbvio que antes de eu crer eu era incrédulo. Mas uma vez que a graça me alcança, agora eu sou crente. Então se eu não sou crente, eu não fui alcançado pela graça. A Igreja Católica dizia na época de Lutero, e até hoje ela diz, que não é somente pela fé, que tem que ter obras. E a primeira obra que você faz é o batismo. Depois pregamos solus Christus, somente Cristo. A Igreja Católica diz que não é só Cristo nosso mediador, Maria também é. Os santos também, eles intercedem por nós. Mas a Bíblia diz, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Acabou. Então, solus Cristo, somente Cristo é o intercessor, é o mediador entre Deus e os homens. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 20, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, em mais ninguém. Então é somente Cristo. E finalmente, todos estes 4 solas, ou seja, somente a Escritura é a verdade e só ela tem autoridade. Somente a graça de Deus alcança o homem, não o seu mérito. Somente pela fé você toma posse da tua salvação e não por tuas obras. Somente Cristo é aquele que efetuou tua salvação, que hoje intercede por você diante de Deus. Então, somente a Deus toda a glória. Soli Deo Glória é o resultado natural dos 4 solas anteriores. Então, nós já falamos sobre isso semana passada. Então, hoje eu vou
baseado num artigo do John Piper, trazer para os irmãos uma definição do que é a glória de Deus. Nós lemos esse texto de Isaías, e especialmente no versículo 3, preste atenção. No versículo 3, o profeta ele faz a narrativa onde ele mesmo era o personagem, porque ele teve uma visão. Ele teve uma visão que ele estava dentro do templo. De fato, isso aqui não aconteceu literalmente. Mas ele teve uma visão de que ele estava dentro do templo e ali ele viu o Senhor. Ele não consegue falar como era o aspecto do Senhor. Mas ele viu o Senhor e para um israelita da antiguidade ver o Senhor era a coisa mais terrível. Era pior do que ver o diabo. Porque Deus é santo. E a santidade de Deus, ela faz o que com pecadores? Ela extermina. Por isso que ele diz aqui no versículo 5, ele diz, ai de mim, estou perdido. Ele fala, porque agora que eu vi o Senhor, eu vou morrer. Não é uma questão do medo que nós temos do desconhecido apenas, ou do mundo espiritual assombroso, porque tem pessoas com medo de diabo, de demônio, com medo de cemitério, com medo de caveira, de alguns fantasmas e não tem medo de Deus. Isso é muito estranho. Porque ainda que a mula sem cabeça pudesse fazer alguma coisa, eu acho que não pode. Mas se ela pudesse fazer, ela não pode fazer nada absolutamente com a sua alma. Mas Deus pode. E Jesus disse que ele pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Mateus 10, 28. Essa é uma característica de Deus que as pessoas não querem ouvir falar. As pessoas querem ouvir falar do amor de Deus. Mas é necessário que entendamos que Deus não é somente amor. Ele é totalmente amor, mas ele também é totalmente justiça. Deus não é somente misericórdia, ele é totalmente misericórdia, mas ele é também totalmente juízo. Até porque ele é santo, até porque ele é bom e até porque ele é amor, é que ele é juízo. Imagine você, se um assassino estuprador de uma certa sociedade é capturado e levado diante de um juiz, e o juiz agora aplica a sentença e diz, você vai para a cadeia e não vai mais sair de lá. E ele vai dizer para o juiz, meritíssimo, o senhor é uma pessoa muito boa, você é um homem de bem, o senhor é pai de família, certo? O senhor é um homem bom, e porque o senhor é bom, o senhor não vai me prender. Aí o juiz vai dizer o que para ele? Ele fala, rapaz, é justamente porque eu sou bom que eu vou te prender. Agora, o problema é que as pessoas... E se o juiz soltasse aquele cara? O que a gente ia falar desse juiz? A gente ia dizer, esse cara é injusto. Mas quando se trata de Deus, que é o juiz dos juízes, nós queremos não que Deus solte o cara. Nós queremos que Deus solte. Nós não aceitamos que Deus condene. Veja, irmãos, as proporções. Um juiz terreno, ele só pode condenar aqui no Brasil até no máximo 30 anos. Um juiz terreno lá fora pode condenar no máximo a uma prisão perpétua, ou dependendo do país ou estado, ele pode condenar no máximo a morte física. Mas ele não pode fazer nada com a alma do sujeito. Agora olha a proporção, o juiz é terreno, Deus é um juiz celestial. Ele é totalmente justo e santo. E quando ele condena, ele não condena a 30 anos. Ele não condena a uma morte, a uma prisão perpétua. Ele não condena uma morte física, mas ele condena o inferno eterno. E ele é bom e justo por isso. Só que ninguém fala disso, então todo mundo não. Deus só pensa no amor de Deus. Pois bem, quando Isaías se depara com a santidade de Deus, o que ele narra aqui no verso 3? Preste atenção. Ele diz que aqueles serafins que ele contemplava, aquela espécie de anjos que estava ali diante de Deus, clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele diz, toda a terra está cheia da sua glória. Então John Piper, ele lê este versículo aqui e ele interpreta da seguinte forma. Ele diz que a glória de Deus é a santidade de Deus revelada.
Deus é santo em si, mas Deus, ninguém pode conhecer a santidade dele. Então, quando ele revela essa santidade, isso é a glória. Veja que os anjos dizem santo, 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 mas quando a santidade se espalha por toda a terra, ela se chama glória. Então a glória de Deus é a santidade de Deus que enche a terra. A santidade de Deus que enche a igreja é a glória de Deus. Então nós podemos desfrutar da santidade de Deus revelada em glória neste lugar. Porém, precisamos temê-la. Precisamos temê-la. A palavra santo, ela quer dizer basicamente separado do comum. Antigamente, na lei de Moisés, Deus ordenava que se separasse algumas coisas que eram até iguais. Porém, aquilo que era separado era para um uso específico. Então veja, este microfone, por exemplo, é igual a muitos outros que tem, mas este aqui seria separado para Deus, para ser usado para a glória de Deus, para o louvor de Deus, no serviço de Deus apenas. Então isto aqui se chamava santo. Os irmãos estão entendendo o que é? Santo é separado. Comprou lá no Mercado Livre, alguma coisa assim. Tudo bem, tem um monte de microfone igual, mas este aqui foi separado para Deus, para a sua obra, então é santo. Quando você pega então este microfone e leva lá numa festa mundana e canta uma música mundana, então você está profanando o que é santo. Lá no Velho Testamento chamava isso de anátema. Anátema era o desvirtuamento do que era santificado e separado para Deus para o uso comum ou profano. Por isso que quando Deus manda o povo de Israel destruir Jericó, Deus diz assim: olha, quando eu tirei vocês de Israel, ou do Egito, quando eu tirei vocês do Egito, eu não matei os primogênitos? Sim. E quando vocês saíram do Egito, eu não fiz o requerimento de todos os primogênitos de vocês? Sim. Todos os animais, os primogênitos dos animais, tudo não é meu? Sim. Toda colheita que vocês fazem, as primícias não são minhas? Sim. Então, da mesma forma, quando vocês entrarem na terra prometida, a primeira cidade é minha, Deus fala. Jericó. A primeira cidade é minha. Primícias. Não pega nada dela, porque tudo ali vai ser meu. Então, Deus, através de Josué, já havia santificado a cidade de Jericó. Os irmãos entendem? A gente fala santificado, então Jericó era santa. Não. Deus havia separado Jericó para ele. E essa separação se daria pela destruição, como os irmãos conhecem a história. A derrubada das muralhas, a invasão da cidade, queimou tudo, destruiu a todos, salvando apenas a família de Raabe. Então nada daquela cidade podia ser pego para o uso pessoal. Podia saquear toda aquela cidade, mas tudo que fosse saqueado tinha que ser levado para o tabernáculo, tinha que ser dado a Deus. O ouro, a prata, tudo tinha que ser dado a Deus. Tudo que tivesse vida tinha que morrer. E todo objeto inanimado de valor seria levado para o santuário, porque aquela primícia era de Deus. Os irmãos conhecem a história. Um soldado chamado Acã, ele se interessou por uma barra de ouro, por uma capa babilônica, por alguns itens interessantes daquela cidade. E ele disse, eu pego isso aqui, ninguém está vendo, eu enterro debaixo da minha tenda e fica por isso mesmo. Então, quando na próxima guerra, na segunda cidade chamada Ai, os filhos de Israel foram lá e foram destruídos. Jericó era muito maior e eles venceram, mas uma cidade pequenininha eles perderam. Morreu 36 soldados de Josué. Então Josué ficou profundamente triste e falou, Deus, o que está acontecendo? E Deus diz, tem anátema no meio de vocês. Anátema quer dizer uma pessoa que não cumpriu com o voto da santidade. Uma pessoa que deturpou aquilo que eu havia separado para mim. Ele profanou o uso do sagrado. Mas Deus, Jericó, uma cidade perversa, uma cidade de prostitutas cultuais, uma cidade que massacrava crianças, uma cidade que
fazia maldade extrema com as pessoas que eles guerreavam, como é que o Senhor diz que era uma cidade santa para o Senhor? Justamente por isso, porque Deus estava exterminando toda a vida daquela cidade, ou seja, limpou tudo que havia impuro tudo que respirava naquela cidade morreu. Então Deus destruiu o pecado no pecador. Mas as coisas daquela cidade eram separadas para o uso de Deus. Elas se tornam santas agora. Este homem, Acã, ele teve a coragem de pegar aquilo para ele. E então Josué falou: pessoal, tem acontecido um fato aqui que nós precisamos resolver. Nós não perdemos esta guerra à toa. E quando chama, começa a lançar sortes. A sorte cai sobre a tribo de Judá, depois sobre a família de Acã, e depois cai sobre Acã. E ele fala: confessa. Olha o que Josué diz, para vocês irmãos já leram esse texto. Josué diz: dá glória a Deus. Você sabe o que Josué está dizendo? Revele a santidade de Deus. Josué está dizendo para Acã que ele roubou a glória naquilo que Deus havia santificado. Quando nós profanamos o que é santificado, nós roubamos a glória que é de Deus. Então não podemos viver só lhe deu glória. Ele diz: dá glória a Deus. Ele está dizendo: devolve a glória que é de Deus. O que aconteceu? E Acã confessa. Quando ele confessa, naquela época vocês sabem, né? Não era igual hoje. Então ajoelha aqui que nós vamos orar e você está perdoado. Não. Naquela época era assim. Então junta tudo, você e sua família, dentro de sua tenda. E agora todo Israel vai te apedrejar com a sua casa, com a sua família. E lançaram pedras enormes sobre eles e mataram todos eles. Então o Senhor disse: agora pode ir em outra cidade fazer guerra, que vocês vão vencer. A gente pensa assim: nossa, que Deus malvado, o Deus do Velho Testamento. Aliás, tem muitos ateus que dizem isso. O Deus de vocês é muito mau no Velho Testamento. Já no Novo ele é perdoador, ele é isto e aquilo. Primeira coisa, quero dizer para vocês: ninguém falou mais de inferno do que Jesus. Você acha que ele é bonzinho? Ele é bonzão, né? Ele é o único bom. Porém, ninguém em toda a Escritura falou mais de inferno e de condenação do que Jesus. Ninguém. A palavra inferno sai mais da boca de Jesus do que de qualquer outro personagem na Bíblia. Segunda coisa, o Deus do Antigo Testamento que os ateus acusam dizendo que é o Deus mau, só porque ele é justo, não confunda. Uma coisa é ser justo, outra é ser mau. O mau é injusto. O que é justo é bom. Então só por aí eles já estão errados, porque não sabem fazer a distinção entre mau e justo, ou bom e injusto. Este mesmo Deus do Antigo Testamento, que é justo, perfeito e santo, que hoje deixa as coisas andarem, muitas vezes aos nossos olhos ainda não resolvidas, porque nós falamos: Deus, onde é que está a tua justiça, não é verdade? Quando acontecem muitas coisas, nós dizemos: Senhor, onde está a tua justiça? O Senhor não respondeu com a justiça que é peculiar ao Senhor, nós falamos. Mas a Bíblia diz que Deus está juntando tudo isto em uma taça, a taça da sua ira, que será enchida até o ponto de derramar. E quando Deus derramar a taça da sua ira, então qualquer coisa que aparentemente ficou injustiçada será resolvida. E será resolvida para sempre na eternidade. Não tem volta. Então, o questionamento dos ateus não faz o menor sentido. Então, quando Deus separa uma coisa para ele tirou aquilo do comum. Pode ter um monte de coisa igual esse microfone, pode ter um monte igual, mas esse que foi separado para Deus é santo. Qualquer uso contrário é profanar. Então, redefinindo a santidade ou a glória de Deus, está dizendo: a santidade de Deus é que ele é infinitamente separado de tudo que é comum. Veja, tem muita coisa que é igual, como o exemplo do microfone que eu dei, e você separa um para a glória de Deus. Mas quando se trata da pessoa de Deus, não tem muitos deuses para você separar um Deus e dizer: esse aqui é santo porque eu separei. Não, há apenas um Deus. Então a essência de Deus em sua pessoa
é a essência da santidade, porque só há Ele, não há outro. Então não tem do que separar, Deus já é separado por natureza. Por isso que diz que a natureza de Deus é santa. Diz que o maior atributo de Deus é a sua santidade. Não é porque ela é maior que as outras. Deus é mais santo do que a mão. Não é isto. É porque a santidade fala da natureza, da essência de Deus. A santidade fala de quem Deus é em relação a tudo mais. Porque ainda que nós possamos santificar uma coisa que é igual a várias outras, Deus não pode ser separado de outros deuses, porque não existem outros deuses. Amém, irmãos? Parece que vocês estão assim, eu não sabia que era Deus assim, não. Porém, a Bíblia diz que este valor infinito da santidade de Deus não ficou só lá na eternidade. Ela entrou na criação. A santidade de Deus entrou na criação. A Bíblia, ela diz lá no Salmo 19, os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Por que os céus proclamam a glória de Deus? Porque o Deus Santo criou os céus. E quando Ele criou os céus, Ele deixou impresso nos céus a digital de sua santidade. Por isto, os céus revelam a glória de Deus. Os céus são a revelação visível de uma santidade invisível. Por isso é glória. Então, John Piper ele passa a redefinir a glória de Deus assim. Então, a glória de Deus é o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito. O valor dele é eterno, é infinito, é só com ele, porque é a natureza exclusiva. Mas um dia ele imprimiu isso na sua criação. Quando ele imprime na sua criação, isto é a glória de Deus. É o valor infinito deste Deus que não tem do que separar, porque ele automaticamente já é separado, revelado naquilo que ele criou. Agora, quando a glória de Deus flui, quando a glória de Deus é manifesta, quando ela é revelada, quando ela é capturada pelos olhos das criaturas de Deus, criaturas morais, eu não estou me referindo só à humanidade, os anjos também são seres morais. Os anjos sabem a diferença do bem e do mal. Todo ser que sabe a diferença do bem e do mal é um ser moral, porque ele pode responder diante de Deus por sua consciência. Porque a consciência dele naturalmente faz essa distinção do bem e do mal. Eis aqui uma outra pergunta que ateu nenhum do mundo jamais conseguiu responder. Porque nós não estamos perguntando para o ateu como ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque eles podem responder que o que é certo e errado pode ser construções culturais e sociais. Mas nós estamos perguntando como que o ser humano sabe o que é bem e o que é mal. É diferente do que é certo e do que é errado. Tem muita coisa que é certa perante a lei, mas ela é má. E como nós podemos saber o que é mal? Se muitas vezes o mal é tido como certo. E muitas vezes o bom é tido como errado. Por exemplo, em uma troca de tiro, um policial mata um bandido, um assassino. Ele responde por todos os passos, né, que tem na justiça lá. Mas se fosse o contrário, o bandido não responderia. O que é bom se torna errado. O que é mal se torna certo. O casamento homossexual, por exemplo, é mal aos olhos de Deus, mas se torna certo perante a lei nossa. Ou seja, quando se legaliza aquilo que é imoral. Então a nossa pergunta não é como os homens sabem o que é certo e o que é errado, porque isso pode saber por imposição da lei. Mas nós perguntamos como o homem sabe o que é bom e o que é mal. Ele sabe porque tem a digital de Deus impressa nele. O homem também é criatura de Deus. E ainda que o pecado tenha manchado a imagem de Deus no homem, na queda lá no jardim, no Éden, ela não desmanchou. Por isso o homem
por mais no pecado, na lama que ele esteja, ele sabe o que é bom e o que é mal. Então, quando a glória de Deus flui, e ela é capturada pelos olhos de suas criaturas morais, então o resultado desta contemplação é belo e gracioso. Então é belo e gracioso você contemplar a glória de Deus. Ela tem, a glória de Deus, uma qualidade de ser infinita. Ela tem a qualidade de ser magnífica, de estar transcendente à sua explicação, mesmo que os olhos nossos consigam capturar a sua imagem. Então nossas palavras nos faltam para descrever o que os nossos olhos contemplam. A glória de Deus é assim. Ela é revelada, manifesta, ela é beleza, ela é algo magnífico, porém é algo indizível. É algo que não dá para descrever. Está além da capacidade humana de descrever. Então, podemos agora definir mais uma vez a glória de Deus como sendo a beleza e a grandeza de sua multiforme perfeição. A perfeição da santidade de Deus é múltipla. A perfeição da santidade de Deus, ela não é uniforme, ela não está ligada a apenas um aspecto de Deus. A perfeição de Deus está ligada a cada um dos seus atributos. A Bíblia diz que há vários aspectos do ser de Deus que contém glória. Por exemplo, Efésios 1, verso 6 diz que a graça de Deus é gloriosa. Ele diz a glória da sua graça. Ele diz que nós temos que viver para o louvor da glória da sua graça. Paulo está dizendo a graça de Deus é gloriosa. A graça de Deus revela um aspecto da santidade de Deus. Também em 2 Tessalonicenses 1,9 diz que quando Jesus voltar, ele vai trazer consigo a glória do seu poder. Então o poder de Deus também manifesta glória. Porque o poder de Deus é santo. O próprio Deus é glorioso, pois que ele é a perfeita união de todas as suas multiformes e gloriosas perfeições. Mas também nós vemos que essa definição ela precisa ser qualificada. A Bíblia também fala da glória de Deus antes de ser revelada na criação. Até então nós temos falado de uma glória que foi manifesta na criação, que Deus imprimiu a beleza dela naquilo que Ele criou. Mas agora nós precisamos perceber, qualificar a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela existe antes mesmo da criação. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus Cristo ora ao Pai e ele diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia! Jesus está dizendo que a glória do Pai, ela já existia antes que ele criasse qualquer coisa. Então, veja bem. Antes dos anjos perceberem a glória de Deus, antes dos homens perceberem a glória de Deus, Jesus já desfrutava da glória de Deus no seio do Pai, eternamente. Ele vivia isto. Quando você pensa nisto, você vê então por que Jesus, ele vivia o tempo todo orando. E Jesus só vivia orando. E você fala, mas vai ler os evangelhos, principalmente Marcos. Lê o evangelho de Marcos e você vai ver que Jesus vivia orando. Jesus acordava cedo, ia fazer os sinais, os milagres, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios, e dava de tarde, ele não tinha almoçado ainda, ele se retirava um pouco para comer, as multidões já estavam na porta de sua casa, e ele operava mais sinais e prodígios, curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, pregava o evangelho do reino, ensinava as pessoas, e entardecia, todos iam embora com sua bênção. Iam dormir, porque naquela época não tinha luz elétrica, eles dormiam às 6, 7 da noite. Portanto, Jesus ia para o monte, Jesus ia orar. Jesus, a Bíblia diz que ele ficava até alta madrugada. Alta madrugada significa a terceira vigília da noite. A primeira é de 6 às 9, a segunda vigília de 9 à meia-noite, a terceira é de meia-noite às 3. Jesus ficava até cerca de 2 ou 3 da manhã, ainda orando.
para voltar e dormir um pouco, porque no outro dia cedo ele tinha que fazer a obra de Deus de novo. Então você lê o Evangelho de Marcos, você fica cansado, só de ler. E você pergunta assim, por que Jesus orava tanto? E eu digo para você por quê. Porque ele viveu eternamente na glória do Pai. E agora aqui em carne, totalmente separado desta glória, ele não podia perder isso. O único meio que ele tinha de conviver com esta glória era pela comunhão da oração. Por isso que nós perdemos quando não oramos. Porque nós não desfrutamos da glória de Deus na oração, não desfrutamos da comunhão com Deus na oração. Nós achamos que os nossos interesses estão em primeiro lugar. Eu preciso descansar. Então dorme. E a glória passa. Eu preciso curtir. Então curte. E vai ser curto. E a glória passa. Mas o dia que a gente entender que relacionamento com Deus nos abre os olhos, limpa os olhos, para contemplarmos não somente a glória que a criação revela, mas a glória que nós podemos desfrutar na santidade de Deus, na comunhão com Deus, então nós vamos valorizar este aspecto da oração, que é o aspecto que vivifica a vida do crente. Eu não gosto de orar. Não conhece a glória de Deus. Não vai mesmo gostar. Então, John Piper conclui agora a definição de glória dizendo outra coisa. Ele fala, então a glória de Deus não é mais aquilo. A glória de Deus é o esplendor externo da beleza intrínseca, interior de Deus e a grandeza da sua multiforme perfeição que havia na eternidade trazida agora para dentro da criação. Eu imagino, né? Como que este homem, os irmãos conhecem John Piper, ele tem um ministério chamado Desejando Deus. Desejando Deus. Esse é o ministério dele nos Estados Unidos. Esse pastor aqui, tudo que ele fala é sobre a glória de Deus. Você vai na internet e pesquisa lá, John Piper, glória de Deus. Um monte de coisa. Nenhuma repetida. E tudo sobre a glória de Deus. Tem até um artigo dele que chama Tomando Suco de Laranja para a Glória de Deus. Então nós devemos constantemente nos lembrar de que nós estamos falando de uma glória que está além de qualquer comparação na criação. Nós nos admiramos com muitas coisas. Nós nos admiramos com a arte humana. Não estamos falando disso que hoje eles chamam de arte. Obviamente que isso é a coisa mais podre, mais vil que existe. Porém, estamos falando da arte, estamos falando a capacidade do ser humano de olhar e desenhar igual, a capacidade do ser humano de tocar instrumentos, de compor músicas sublimes. Por exemplo, a música mais famosa e conhecida de beleza neste mundo, Aleluia, de Handel, foi uma música composta que, segundo a história desta música, ele estava no seu quarto compondo aquela música e ele viajou, ele contemplou mesmo anjos cantando aquilo lá. Eu falei, está explicado por que ela é desse jeito. Porque foi anjo que cantou, né? Não tem como o ser humano cantar daquela forma. Portanto, ele participa, ele mostra, ele revela a glória de Deus através dele em sua arte musical. Você vê todos os tipos de arte que existe, até mesmo nos esportes. Você vê aquele filme, né, A Carruagem de Fogo, aquele homem que corria lá, ele era crente, missionário. E a mulher dele dizia, você não vai fazer a missão que você disse que ia fazer lá na Índia? Ele falou, eu vou, mas eu corro para a glória de Deus, porque Deus me fez veloz. E quando eu corro, e eu corro mais que todo mundo, e não é por causa de todo mundo, e nem de mim que eu estou correndo, mas eu sinto que Deus é glorificado por meu intermédio quando eu corro. E não tem problema se outro ganhar, eu quero correr, porque quando eu corro eu vou, e eu voando eu glorifico a meu Deus, porque Ele me fez veloz. E depois largou o outro lá ganhar em primeiro lugar, e ele foi para a missão, foi fazer missão na Índia. Às vezes nós ficamos preocupados. O que eu vou fazer para glorificar a Deus? Suco de laranja. Você pode fazer um lanche para a glória de Deus.
pode fazer uma respiração para a glória de Deus. Certo dia estava confrontando uma pessoa por causa da sua... a pessoa muito dada, né, ao seu pecado e não sente nenhum peso por isso, está nem aí, quer continuar nisso. Então eu estava confrontando e eu perguntei a esta pessoa: você sabe por que você respira? E ela disse assim: porque tem ar. Eu falei: mas de quem é o ar? O ar é de Deus. E se o ar é de Deus e nós respiramos o ar dele e não é para a glória dele, nós estamos afrontando a ele. Nós recebemos tudo de Deus. Nós recebemos saúde, vida, força. Se a sua saúde, vida e força não é aplicada para a glória de Deus, é uma afronta. É um roubo. É o que Acã fez em Jericó. E nós estamos fazendo isso hoje em nossas vidas. Nós roubamos aquilo, usurpamos o que é de Deus, totalmente de Deus, e que devia ser devolvido para a sua glória. E nós fazemos em profanação. A glória de Deus é isso que falamos, é a beleza e a grandeza infinita da pessoa que existia antes de qualquer coisa. Essa beleza e essa grandeza existem sem origem, porque são eternas. Sem comparação, porque não há outro Deus. É sem analogia, não há outro Deus. É sem ser julgado por qualquer critério externo. Não há como você dizer assim: eu declaro Deus como sendo Deus verdadeiro. Como? Você está tirando o que como base para você declarar Deus como verdadeiro? Qual é o padrão que você tem para medir Deus? Não foi lido isso aqui agora no início do culto? Deus pergunta pelo apóstolo Paulo, ele diz assim: quem foi meu conselheiro? Quem me falou? Quem me ensinou alguma coisa? E Deus pergunta isso para Jó. Ele diz assim: Jó, veste a roupa que nem homem agora que eu vou falar com você. Agora eu vou falar. E Jó falou: será que vai vir minhas respostas? Não, vem as perguntas. Deus disse para ele: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você faz ideia de que tipo de cordel eu usei? Jó, você tem ideia do que segura este universo, Jó? Não é como a teoria dos filósofos antigos que diziam que a terra estava sobre o elefante sobre a tartaruga. E aí quando perguntavam: mas quem sustenta a tartaruga? Eles mudavam de assunto. Não é isto, porque Deus sustenta o universo, mas Ele não explica isso para Jó. Ele fala: Jó, eu estava lá desenhando a terra e os filhos da alva estavam jubilando e cantando. E você? Onde é que você estava? Você tem sabedoria, Jó? Fala comigo. Jó, você pode me dar conselho? Quem pode, Jó? Quem pode me dar conselho? De dizer que o que eu fiz é certo ou errado? Que as pessoas andam dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas. O que você sabe sobre linha? Que ideia você tem de linha? Quando Deus cria as coisas, você sabe quem é que diz que é bom o que Deus criou? Ele mesmo. Porque ninguém pode dizer: Senhor, isso é bom, o que o Senhor fez. Ninguém pode antes dele dizer. Os anjos não podiam dizer assim: Deus criou a terra, e os anjos olhar para a terra e falar: nosso Deus, isso é bom. E Deus é quem diz que é bom. Ninguém pode ter ideia do que é bom se Deus não disser antes. Deus mesmo deu o feedback do que Ele criou e disse: isso é bom. Aí os anjos: claro, obviamente isso é bom. E Deus cria tudo, e quando Deus termina, Deus fala: isso é muito bom. E os anjos dizem: com certeza, o Senhor sabe o que é bom. E então o salmista vem no Salmo 104 e ele diz assim, no verso 31, a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor em suas obras. Deus olha para as obras dele. Ele mesmo vê sua glória desenhada em suas obras. E Deus se alegra com suas obras. E Deus diz: eu sou perfeito, eu sou Deus, eu sou glorioso, eu sou tudo. As pessoas: nossa, que Deus arrogante. Não é arrogante. Arrogante é quando você não pode fazer isso e faz. Ele pode, porque Ele é Deus.
Quando Deus faz isso, Ele busca a sua glória. Qual o problema de alguém que é glorioso buscar a sua própria glória? O problema é alguém que não tem usurpar. Porque eu não tenho glória. E quando eu busco, eu estou usurpando. Eu estou profanando. Mas Deus tem. Deus é glorioso. E quando Ele busca a sua própria glória naquilo que Ele criou, Ele pode fazer isto. Porque só Ele é Deus. Então a glória de Deus é uma forma de dizer que há uma realidade fora e absoluta para o qual aponta todas as maravilhas a respeito dele. Sua veneração, seu louvor, sua honra, o elogio que você deve dar a Deus e toda a adoração dos seres morais, sejam homens ou anjos. Nós fomos feitos, irmãos, para encontrar o nosso mais profundo prazer em admirar aquilo que é infinitamente admirável, a glória de Deus. Quero encerrar hoje esta parte da pregação, porque semana que vem nós vamos encerrar a Soli Deo Glória, dizendo como viver para a glória de Deus. Hoje nós estamos definindo o que é a glória de Deus. Semana que vem encerraremos dizendo como viver para a glória de Deus. Então hoje eu quero encerrar dizendo o seguinte: a glória de Deus não é uma projeção psicológica do desejo humano que está insatisfeito sobre sua realidade. Não é. Karl Marx dizia: a religião é o ópio do povo. Ainda bem que Jesus liberta do ópio, né? Karl Marx estava errado, não. Religião pode ser ópio, mas Jesus liberta dos viciados em ópio. Não é a insatisfação da realidade que projeta psicologicamente uma ideia de glória. Não. A glória de Deus é algo objetivo. Pelo contrário, este desejo que o homem tem, que é inconsolável dentro dele, é a própria evidência de que nós fomos feitos para a glória de Deus. Se nós não tivéssemos sido criados para a glória de Deus, o ser humano não clamava inconsolavelmente por adoração. Por que todo homem quer adorar? E ele adora o que vem na reta, meu amigo. Ele adora o que ele... Observe os ateus, por exemplo. Hoje eu tirei para pegar no pé deles, né? Os ateus dizem que não creem em Deus, que não adoram nada, mas se você falar, por exemplo, dos grandes ateus, fala de hoje, um ateu, neo-ateu, Richard Dawkins, por exemplo, o cara cai de joelho adorando. Eles dizem que não adoram Deus, mas adoram homens. Eles adoram a ideia de Darwin, do darwinismo, do evolucionismo. Eles adoram as ideias de Nietzsche. Eles adoram as ideias de Freud. Adoram as ideias de Marx. Adoram as ideias dos grandes ateus que se levantaram no século XIX, no iluminismo. E hoje dos neo-ateus que existem por aí. Os 4 cavaleiros do neo-ateísmo, que morreu 2, né? Agora os 4 cavaleiros eram 3. Dawkins e St. Denis. Os 4 que eram 3, agora é 2, né? E por aí vai. Como diz o doutor Adalto Lourenço, né? Ele tem uma camiseta, na frente está escrito assim: Deus morreu, assinado Nietzsche. Aí você fala: esse professor aí não é crente, o que ele está com essa camiseta? Aí na hora que ele passa, nas costas está assim: Nietzsche morreu, assinado Deus. Quem é que está certo? Nietzsche vai morrer, já morreu. Karl Marx já morreu, Freud já morreu, outros pensadores já morreram, Voltaire já morreu, né? Jean Paul Sartre já morreu. Todos esses caras que são considerados aí os bambambam do ateísmo, Bertrand Russell, já foi tudo embora. Mas Deus continua decretando a morte desses caras. Christopher Hitchens, que era um dos 4 cavaleiros, já morreu do neo-ateísmo. Agora, esse mais famoso dele, Richard Dawkins, está com AVC. Está todo olhando o destino dos amigos dele. O cavalo preto passando, né? O preto não, amarelo, né? Que é a morte. O cavalo amarelo passando, levando os amigos dele.
E toda hora que passa, dá um sinal para ele, ó, daqui a pouco, tá? O que eles podem fazer, meus irmãos? Deus decreta a morte deles todos os dias. Mas ele diz uma coisa: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz mais: quem crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, a morte eterna não tem poder sobre você. O destino do crente é igual ao do incrédulo, né? Não. Debaixo do sol parece. Mas depois que passa do sol, meu amigo, você vai ver que é outra coisa. Porque assim foi decretado pelo Deus glorioso, o Deus de toda a glória. Amém? Que seja louvado o seu santo nome. Vamos aplaudir o Senhor.